what Donald Trump said, and O que Donald Trump disse em seu discurso sobre o Estado da União, considerando a política externa dos Estados Unidos, especialmente em relação à guerra na Ucrânia, foi muito breve. Ele passou talvez 15 segundos falando sobre Rússia e Ucrânia, depois cerca de 1 minuto sobre o Irã e quase nada sobre a China. Na sua opinião, como a Rússia, por exemplo, vê a política externa de Donald Trump com base nesse discurso? Bem, eu acho que, antes de tudo, precisamos entender sobre o que foi esse discurso. Foi um discurso doméstico, voltado para o público americano. Não foi uma plataforma que ele usou para se comunicar diretamente com líderes estrangeiros. E aí entramos no que eu acredito ser a arrogância de Donald Trump. Ele não está buscando permissão do povo americano para fazer nada na esfera da política externa. Ele não está pedindo aprovação, nem tentando convencê-los de nada. Ele fará o que quiser, quando quiser. E lembre-se, ele está se dirigindo ao Congresso, não está pedindo permissão ao Congresso. Ele basicamente diz que o Congresso simplesmente não importa em questões relacionadas à política externa. É por isso que recebemos tão pouco. Quero dizer, as pessoas que esperavam que ele subisse ao púlpito no Estado da União e declarasse guerra ao Irã ou apresentasse algum plano detalhado, não. Esse não é o fórum adequado para isso. Este não é um presidente americano comum. Este é um homem que afirmou funcionar mais como um ditador. Vimos evidências de que seu governo é pouco mais do que um culto à personalidade, o culto de Donald Trump. E vimos que ele não se importa com a Constituição americana. Ele não se importa com os freios e contrapesos. Ele não se importa com os alertas que foram dados a todos os americanos quando a Constituição estava sendo debatida. Sabe, mais uma vez, eu só incentivo todo mundo a ler os artigos federalistas. Leia 2 em particular. O Federalista número 10, de James Madison, e o Federalista número 51, também de Madison. O Federalista número 10 fala sobre os perigos do faccionalismo quando o país se divide em facções dominadas pela emoção. Elas não pensam no que é melhor para o país, para o coletivo. Pensam no que é melhor para si mesmas, para sua facção. E veja, a ideia de uma república ampla era justamente compensar o perigo das facções. Esse era o argumento que Madison estava fazendo. E a melhor maneira de formar uma grande república é ter uma república constitucional. Daí a necessidade de uma constituição. O Federalista número 51 fala sobre a necessidade de freios e contrapesos para evitar a concentração de poder nas mãos do executivo, o que poderia transformar o que deveria ser uma república constitucional em uma tirania. Freios e contrapesos significam que temos 3 ramos de governo separados, porém iguais. O que você viu sendo exibido no Estado da União não foram 3 ramos de governo separados, porém iguais. Você viu o presidente zombando abertamente da Suprema Corte dos Estados Unidos, basicamente dizendo a eles que sua decisão não importa, que ele vai fazer o que quiser. E não há nada que eles possam fazer para detê-lo, porque não tem exército, nem força policial. Nada. Eles podem aprovar, você sabe, muito. Bem, podemos fazer uma constatação aqui e podemos, você sabe, construir um caso aqui, um julgamento ali, uma decisão acolá. Mas a menos que exista um mecanismo de aplicação, isso é inútil. E o mecanismo de aplicação é, claro, o Congresso dos Estados Unidos. Mais uma vez, parte do Federalista 51 diz que a ideia de dar a cada ramo um poder significativo era garantir que eles lutassem para impedir que outro ramo tomasse seu poder. Portanto, a ideia é que o Congresso dera preservar as prerrogativas do Congresso. Uma das prerrogativas do Congresso é garantir que o presidente não anule o judiciário ao ignorar a lei. E isso se faz por meio do impeachment. É impressionante o que acontece quando se começa a ameaçar um presidente de impeachment por violar a Constituição. Mas o Congresso já não funciona mais como um Congresso, como um corpo único. O Congresso se transformou em um conjunto de facções que brigam entre si.
E vimos isso claramente. Toda aquela coisa de levantar, sentar, vergonha em você. Ele zombou dos democratas, chamou-os de antipatriotas, chamou-os de tudo o que podia. Então, quando você tem um presidente que se comporta dessa maneira, por que acha que ele vai explicar qualquer coisa para você? Para nós, o povo. Ele certamente não vai pedir permissão ao Congresso. Ele simplesmente vai fazer. E o que vimos ali foi narcisismo movido pelo ego. O ato Trump, eu não dei esse nome, não me culpem. Eles chamaram de coisa do Trump porque são boas pessoas, o que significa que sabem quem é o chefe, quem é o responsável. Foi isso. Alguém me fez uma pergunta, eu participei de um painel sobre Al-Maidin depois, e disseram, sabe, o discurso se estendeu e se estendeu. Eu senti que houve uma demonstração de confiança por parte do presidente ou algo assim. Eu disse que não, o homem que fez aquele discurso não é um homem confiante. Abraham Lincoln era um homem confiante. Leia o discurso de Gettysburg. A brevidade dele, e ainda assim a gravidade, a força que acompanha aquela declaração, aquele discurso feito por um homem confiante. Quando alguém sobe lá e fica tagarelando e tagarelando sem parar, essa pessoa não está confiante. Está apenas fazendo pose, porque tudo gira em torno dela e da necessidade de ser vista como maior que a vida, melhor que a vida. E foi isso que se viu ali. Basicamente, eu chamo isso de a morte da América. Não foi um discurso sobre o Estado da União, foi um discurso sobre o Estado de Donald. E o Estado de Donald não está muito bom neste momento. Tivemos Chuck Schumer dizendo que o que está acontecendo entre os Estados Unidos e o Irã é uma questão séria que deve ser discutida. Mas como você mencionou, ele queria que Donald Trump, na verdade antes do discurso ele disse isso. Ele disse, queremos ouvir o presidente dos Estados Unidos. Mas ele não falou muito sobre o assunto. Não se trata apenas de nós, de fora. Trata-se de Chuck Schumer, sabe? O líder da minoria. Ele é o líder de uma facção. Ele não é o líder de um governo minoritário, porque não funcionamos mais como um governo. Ele é o líder de uma facção minoritária. Portanto, ele é irrelevante. Esse é um dos perigos do faccionalismo. É nós contra eles, 100% do tempo. Em vez de as pessoas trabalharem juntas, podemos ter opiniões políticas diferentes, mas reconhecemos a singularidade do Congresso e a necessidade de trabalhar em conjunto em um governo que tem 3 poderes separados, porém iguais. Então, as palavras de Chuck Schumer ressoam, elas importam. Afinal, ele é um senador, membro do Congresso, mas neste momento, ele é apenas um líder de facção. Trump não se importa com a outra facção. Isso é irrelevante. Não importa. O que o Chuck Schumer quer. Ele é tão culpado quanto qualquer outro por criar esse faccionalismo. Sabe, isso não é uma via de mão única. Donald Trump não inventou isso ontem. Ele apenas chegou e levou um sistema doente à sua conclusão lógica. Porque, veja bem, há muito tempo o Congresso deixou de trabalhar para a presidência e os partidos começaram a trabalhar para os presidentes de seus próprios partidos políticos. Então, aí começa o faccionalismo. A única coisa que mantém a República unida é a noção da diferença, a distinção entre o Congresso e a presidência. Quando o Congresso ainda dizia, nós importamos. Hoje, o Congresso não importa. Simplesmente não importa. Os republicanos, a facção, fazem o que o presidente, o líder do culto, manda fazer. Então quem se importa com o que Chuck Schumer disse? O presidente não se importa. O Congresso, os republicanos, não se importam. E francamente o povo americano também não. Porque esse é um dos perigos do faccionalismo. Nós simplesmente deixamos de prestar atenção. Sabe, quando você não está representando nós, o povo, mas sim uma facção, uma causa, uma ideologia. Eu realmente deixo-me meter, especialmente pessoalmente parte da sua facção.
Scott, quando se trata do conflito com o Irã, finalmente ouvimos algo do Pentágono. Lembro que durante o governo Biden, o Pentágono teve um papel importante naquela reunião entre Donald Trump. Sarmer foi a Washington, conversou com Joe Biden. Ele queria enviar mísseis de longo alcance para a Ucrânia, atingir a Rússia em território russo, o que o Pentágono rejeitou. E agora estamos ouvindo, fiquei surpreso, que o Pentágono está fazendo algo assim sob o governo Trump. O general King disse que a guerra com o Irã não será rápida. Será uma guerra longa e custosa para os Estados Unidos. E Donald Trump, logo depois disso, apareceu e tentou moldar as coisas da maneira como queria ser visto em relação ao conflito. Ele não queria que esse tipo de comentário viesse a público. Ele disse que o general concordava completamente, que se começássemos a guerra, alcançaríamos a vitória e venceríamos essa guerra e tudo mais. Como você vê o governo Trump nesse contexto? Porque a guerra no Oriente Médio, como sabemos, não é uma questão simples ou pequena. É algo enorme, já que os Estados Unidos estão envolvidos lá há muitos anos, no Iraque, no Afeganistão e agora com o Irã. É uma questão importante para o povo americano, não apenas para o presidente dos Estados Unidos. O que está acontecendo, na sua opinião? Bem, antes de tudo, o Pentágono não disse nada. Encontre para mim uma declaração oficial do Pentágono, em papel timbrado do Pentágono, do secretário de guerra, de alguém. Me dê um nome. Quem no Pentágono disse o quê? Não temos um nome, então o Pentágono não disse nada. O que temos são veículos de mídia citando fontes anônimas dentro, supostamente, do Pentágono. Mas nós não sabemos. Não sabemos se sabemos. Vou te dizer uma coisa. Eu sei que o Wall Street Journal já inventou histórias no passado. Sabemos disso. E sabemos que o Washington Post também já inventou histórias no passado, simplesmente tiradas do nada. Então fico um pouco hesitante quando o Washington Post e o Wall Street Journal começam a divulgar algo assim. Eu gostaria de acreditar que é verdade, porque é a única maneira de pararmos esta guerra. Saiu na Axios. Mas a Axios é a mesma coisa. Isso não muda a realidade. Você não está aumentando minha confiança na história. Na verdade, você a diminuiu um pouco. Se for verdade, isso seria preocupante. Antes de tudo, você precisa entender como o Pentágono funciona. Não posso falar pelo Pentágono atual. Eu não conheço ninguém lá. Mas eu já vi pessoas atuando no nível do Estado-Maior Conjunto e vi como elas falam. O trabalho delas não é formular políticas. Elas apenas oferecem soluções para problemas de política. Isso foi em que Mbappé Einstein precisa a guerra contra o Irã. Eles simplesmente dizem, qual é a missão? O que vocês querem que realizemos? E então, vamos analisar nossa estrutura de forças e dizer o que precisamos para que isso aconteça. Agora eles podem dizer, se o seu objetivo é uma guerra rápida, que alcance X, Y e Z, não acreditamos que a estrutura de forças seja capaz de chegar a essa conclusão. Temos receio de que se começarmos, possamos ficar sem munição antes de ficarmos sem alvos. Isso é um problema. E talvez não consigamos suprimir totalmente as capacidades do Irã com as forças que foram designadas para a tarefa. Isso não é o mesmo que dizer, o senhor não pode ir à guerra, senhor presidente. Nem é dizer, não queremos ir à guerra. Está simplesmente dizendo que temos um problema de recursos, e isso pode levar a outros problemas. Precisamos alertar você, porque o papel das Forças Armadas, mais uma vez, não é formular políticas, é implementá-las. Mas veja, eles são profissionais. Então, se lhes é dada uma missão dentro de certos parâmetros, e eles não têm a estrutura de forças capaz de cumpri-la, eles têm o dever profissional e moral de informar o presidente. O que acontece, então, é que surge uma declaração.
E tenho quase certeza de que a Força Aérea, ao analisar a lista de alvos e a munição disponível, basicamente disse: vamos sem bombas antes de ficarmos sem alvos. Sabe, se o nosso trabalho é suprimir, nós sabemos, historicamente falando, e podemos projetar qual é a taxa de uso de bombas, etc, etc. Vamos ficar sem bombas. Lembre-se, nós demos aos israelenses um monte de bombas, e eles as lançaram todas sobre Gaza. Como você acha que Gaza acabou ficando daquele jeito? Bem, graças às bombas americanas, das quais não temos mais tantas, porque demos todas a Israel. Obrigado, Israel. O Irã deveria enviar uma carta de agradecimento a Israel. Estou brincando, porque é claro que o Irã nunca faria nada para sustentar ou zombar dos crimes de genocídio que Israel cometeu contra Gaza e outros vizinhos. Mas o meu ponto é, Israel esgotou a capacidade dos Estados Unidos de, você sabe, travar um conflito. Mísseis de cruzeiro. Temos um número limitado de mísseis de cruzeiro e não temos o suficiente para corresponder aos alvos. Então, o que acontece é que entramos em uma corrida contra o tempo, em termos de mudança de regime, porque acredito que esse é o objetivo, esse é o propósito. A Força Aérea deve suprimir as capacidades de lançamento de mísseis balísticos do Irã, enquanto outras forças aéreas decapitam a liderança, semeiam o caos ao interromper as comunicações e suprimem a capacidade do regime de mobilizar forças de segurança ou empunhar armas. O objetivo é provocar o colapso do regime e o fortalecimento de um governo alternativo que então pare de disparar mísseis. Portanto, é uma corrida contra o tempo. Acho que a CIA vendeu ao presidente uma história baseada em certas avaliações que eles estão fazendo. Estou curioso sobre o que está acontecendo no Irã neste momento. Não gosto de tirar muitas conclusões sobre coisas das quais não sei muito em termos de informações de contexto, mas a CIA divulgou essa mensagem do tipo: nós ouvimos você, aqui está como você pode entrar em contato conosco. Parece quase um ato de desespero de uma organização que parece ter perdido o contato com muitos de seus recursos infiltrados, o que sugere que os serviços de segurança iranianos podem ser melhores do que as pessoas imaginavam originalmente. E se for esse o caso, novamente a mudança de regime se torna uma tarefa muito mais difícil e impossível se ficarmos sem bombas. Então acho que os militares estão dizendo, não podemos garantir um resultado. E aqui está o problema. Nenhum presidente consegue sobreviver a uma guerra de escolha, em que não há uma ameaça clara e iminente aos Estados Unidos, e depois perder, ou entrar em uma situação em que vidas americanas sejam perdidas, ou em que Israel seja virado de cabeça para baixo. Sabe, poderíamos continuar falando sobre isso. Isso seria politicamente devastador para esse presidente. Acho que uma das coisas que tornam essa guerra atraente é que disseram a ele que poderia alcançar a mudança de regime em, digamos, 7 a 12 dias, talvez um pouco mais. E que isso pode ser feito sem colocar tropas em solo, e pode ser feito, sabe, com perda mínima de vidas e de material. E ele acreditava que se conseguisse realizar uma mudança de regime nessas condições, seria o maior presidente da história dos Estados Unidos, tendo feito algo que ninguém mais havia feito. Lembre-se, ele é Donald Trump. Segunda Guerra Mundial? Nada. Grande coisa nenhuma, sem importância. Primeira Guerra Mundial? Não se preocupe, eu sou melhor. Eu sou Donald Trump. E então, sabe, ele quer se vender como a melhor coisa desde a invenção do pão fatiado. Mas você só pode fazer isso se vencer. Essa mensagem simplesmente não cola se você não venceu a guerra, especialmente se você perdeu a guerra, ou igualmente ruim, se ela se tornou um conflito longo e arrastado. Ou seja, não conseguimos suprimir isso, então precisamos entrar em modo de contenção. Daqui a pouco, estaremos diante de uma guerra muito longa, causando grandes danos à economia global, bem na véspera das eleições de meio de mandato. Acho que é por isso que os militares estão fazendo o que estão fazendo. Mas, novamente, o trabalho dos militares é cumprir a missão.
Ninguém nas Forças Armadas, você não leu em nenhum desses artigos, nenhum general dizendo, eu questiono a legalidade das suas ordens. Nenhum deles disse, onde está a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas? Nenhum deles disse, onde está a autorização do Congresso? Tudo o que disseram foi, talvez não tenhamos bombas suficientes. O quanto a opinião do povo americano sobre uma nova guerra no Oriente Médio importa para o governo Trump e para o próprio Donald Trump? Porque, como você sabe, de acordo com as novas pesquisas, quando se juntam todos os dados, apenas cerca de 15 a 25% dos americanos apoiam uma nova guerra no Oriente Médio. Obviamente, cerca de 70 a 75% dizem não à guerra. E o próprio Donald Trump foi eleito com uma plataforma de paz e de foco nos Estados Unidos, não de iniciar novas guerras. O quanto disso é importante para ele? Bem, acho que ele está fazendo uma aposta que diz, se eu vencer esta guerra rapidamente, todos os críticos terão sido provados errados. E então você verá os números mudarem. Lembre-se de que George Herbert Walker Bush, ao iniciar a Operação Tempestade no deserto, não contava com um grande apoio popular entre os americanos. Na verdade, no outono de 1990, quando essa guerra estava sendo promovida com base na necessidade de defender o petróleo saudita de um esforço iraquiano para tomar os campos petrolíferos do leste, o sentimento predominante entre o povo americano era sem guerra por petróleo. Lembre-se de que estávamos a apenas cerca de 17 anos do fim da Guerra do Vietnã. Muitas das pessoas que serviam na época haviam servido no Vietnã. E a psicologia do povo americano não era favorável a se envolver em mais um Vietnã do Oriente Médio. Sem guerra por petróleo. Sem guerra por petróleo. Foi por isso que HW fez seu discurso em Cleveland, onde associou Saddam Hussein a Adolf Hitler, para mudar a narrativa da luta. Mas quando vencemos a tempestade no deserto, porque lembre-se, quando vencemos, houve desfiles nas ruas, Schwarzkopf marchando pela Broadway, em Nova York, com desfile de fitas e tudo. Sabe, ainda não tínhamos encarado de frente a realidade de que Saddam ainda estava no poder. Isso foi problemático. E nossa incapacidade de remover Saddam teria repercussões décadas depois. Nós vencemos, e não havia mais problema político algum, pelo menos do ponto de vista de George H.W. Bush, em relação à decisão de ir à guerra, porque vencemos de forma convincente, pelo menos segundo os propagandistas. E eu acho que Donald Trump está olhando para a mesma situação, dizendo, eu sei que eles são contra agora, mas se eu conseguir uma vitória muito rápida, uma vitória sem precedentes, que garanta a segurança de Israel e leve os Estados Árabes do Golfo a abraçarem os acordos de Abraão, e assim por diante, eu serei o herói conquistador. E o povo americano vai se unir em torno de mim. E ele provavelmente está certo, porque o povo americano é em grande parte muito simplista. Quero dizer, é o famoso macaco vê, macaco faz. Você viu o Congresso ontem à noite, a ala republicana começando a gritar Elwa, Elzoa. São muito infantis, totalmente inadequados para o Congresso. Não há mais respeito pela instituição do Congresso ou por qualquer outra coisa. São facções. É só isso que são, facções políticas. Mas sabe, se Trump vencesse uma guerra contra o Irã, tasgazantirkem coisas de Washington DC, estariam cheias de pessoas que nem dat uá, em admissão, era Isholamar denunciar a guerra de Osama Bin Laden. Lembre-se da multidão espontânea em frente à Casa Branca gritando "Oh, Equa". Sabe, transformamos a guerra em um evento esportivo e não fazemos muita distinção entre torcer pelas Forças Armadas Americanas e torcer por um clube da Liga dos Campeões, um time da NFL ou seu piloto favorito da NASCAR. Então, acho que é assim que Donald Trump pensa a esse respeito. Ele acredita que uma guerra rápida resolve tudo. Não haverá problemas. E para ser honesto, ele está certo. Se ele entrasse e,
digamos 12 dias após o início do conflito, o regime tivesse caído e os mísseis fossem neutralizados, ele seria um dos presidentes mais populares daquele momento na história. Porque os americanos são um povo simplista, e nós teríamos... Mas isso poderia... Eu diria que isso poderia ter acontecido em junho de 2025, não agora. Porque agora ambos os lados estão muito mais preparados. Os americanos estão preparados, os iranianos estão preparados. E sabemos que o Irã não está sozinho. Não fisicamente, pelo menos, mas está conectado com os russos e os chineses, e eles sabem o que está em jogo para o Irã. Eu diria que, nos momentos iniciais do ataque, se os Estados Unidos decidirem atacar, o Irã saberá que está vindo e vai responder. E isso pode acabar sendo algum tipo de desastre. Eu não sei até que ponto esse argumento faz sentido. Quem são essas pessoas que afirmam que com uma guerra rápida podem alcançar alguma coisa? Elas realmente têm experiência desse tipo? Algo que possam comprovar? Ou estão apenas inventando, com base em alguma ideia? Porque eu dou aula em uma universidade, você sabe disso. E é diferente quando se ensina, e também se trabalha na mesma área. Como eu faço as duas coisas, eu sei a diferença. É totalmente diferente. Ideologicamente, quando você vai para a guerra e realmente tem a experiência de fazer algo, é completamente diferente. Então, quem são essas pessoas? Quanta experiência elas realmente têm, na sua opinião? Mais uma vez, precisamos ter cuidado para não confundir fantasia com realidade. O raciocínio político sobre as supostas consequências positivas de uma guerra rápida com o Irã é feito em um vácuo, desprovido de realidade, sem qualquer outro tipo de contribuição. Apenas a relação causal básica entre uma vitória rápida e o apoio político nos Estados Unidos. O que você está propondo é injetar realidade, mas essa realidade só se tornará evidente depois que o conflito começar. A essa altura, será tarde demais. O que estamos discutindo agora é o raciocínio por trás de Donald Trump apertar o gatilho. Mas uma vez que o gatilho é apertado, tudo pode acontecer. Nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o inimigo, e o inimigo sempre tem voz. Mais uma vez, eu alertaria as pessoas para não se concentrarem exclusivamente no aspecto militar. Por exemplo, lembro-me de ter lido que o Irã pode já ter adquirido o Su-35. Quantas horas de voo aquele piloto iraniano tem nessa aeronave? Ele já realizou manobras de combate complexas? Ele treinou em um cenário realista, semelhante a uma guerra? Ele tem alguma experiência de combate no Su-35? A resposta é não, 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 não. Ele vai enfrentar pilotos americanos que treinaram extensivamente e quase exclusivamente exatamente porque estão prestes a fazer. Perceba que nenhuma das pessoas do Pentágono, de acordo com os vazamentos, disse: não podemos fazer isso. Eles não disseram isso. Eles disseram: não temos bombas suficientes para continuar fazendo isso. Eles não disseram: não podemos fazer isso. Não vamos conseguir fazer. Porque estou aqui para te dizer agora que se tivéssemos bombas suficientes, talvez conseguíssemos fazer. Somos bons nesse nível. Eu só, de novo, pessoal. O Scott Ritter está divulgando a guerra dele de forma errada. Eu realmente não dou a mínima para o que as pessoas pensam. Eu sei do que estou falando. Há uma diferença entre uma superpotência em declínio em termos do impacto geral que o nosso poder político, econômico e militar coletivo traz para a mesa. Todo mundo sabe que estamos em um mundo em transição, que este não é o mesmo mundo de 20 anos atrás. Mas não é disso que estamos falando. Estamos falando do Irã, uma nação que tem sido alvo de sanções econômicas rigorosas há décadas, cuja economia é fraca, cujo exército investiu muitos recursos em coisas como mísseis balísticos e aquisição de outras tecnologias, mas que não é uma força endurecida pelo combate em toda a sua extensão.
to grandes benefits permitir heraus modernos em combates modernos. A gente não é uma experiência de combate contra um inimigo que tem nos Estados Unidos e que estão aceitando com a organização. With what we're getting ready to bring to bear. Então, eu apenas advertiria as pessoas de que, embora sim, o Irã seja uma nação muito orgulhosa, há uma razão pela qual os profissionais militares são confiantes. Só para dar um exemplo. Quando estávamos nos preparando para ir à guerra contra o Iraque, em 1990, estávamos retratando os iraquianos como se tivessem 3 metros de altura. Lembro-me de ir fazer uma apresentação, um dos momentos mais marcantes da minha vida, em que elaborei um plano de assalto anfíbio para inserir uma força do tamanho de várias divisões na península de Fao, que então avançaria, faria uma curva e ameaçaria a área logística de Al-Zubair. Ao fazer isso, a Guarda Republicana, as divisões Medina, Tawakalna e a terceira, cujo nome não consigo lembrar, que estavam entrincheiradas, teriam de se mover e contra-atacar. Mas ao se moverem, eles se exporiam à interdição pelo poder aéreo. A ideia era que nós os destruiríamos enquanto tomávamos o Bair, desestabilizaríamos a área e alcançaríamos uma vitória relativamente rápida. Uma espécie de versão do corpo de fuzileiros navais do que estávamos fazendo, uma ação mais direta, porque não gostamos de simplesmente evitar combates, gostamos de mergulhar de cabeça neles. Isso foi analisado nos níveis de major-general e tenente-general, e deveria ser apresentado ao comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, 4 estrelas, junto com o subcomandante e todos os outros generais de 4 estrelas, e a maioria dos generais de 3 estrelas do Corpo de Fuzileiros Navais estava nessa apresentação. Eu havia escrito a apresentação, era o meu plano, mas decidiram que um coronel faria a apresentação. Como eu conhecia o plano e o havia escrito, preparei os slides de modo que estimat en subvençad e subtenientes tio slide por. Então não haveria hesitação. Se uma pergunta fosse feita, o slide certo estaria lá. Se o apresentador quisesse destacar um ponto, o slide certo estaria lá. Bum, 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 bum. Então eu estava lá, fazendo tudo isso. Mas antes de eu entrar, o coronel que comandava a atividade de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais me chamou de lado e disse, porque toda a minha apresentação se baseava na ideia de que, se eliminássemos o comando e controle iraquiano e chocássemos as forças iraquianas, elas se desorganizariam. E isso vinha da experiência na guerra Irã-Iraque. Os iranianos sabiam que, se você suprimisse a liderança iraquiana e submetesse as forças iraquianas a um choque, elas tendiam a se desestruturar e recuar. É por isso que havia tantos prisioneiros, porque ocorria uma quebra. Se o comando e controle permanecessem intactos, os iraquianos lutavam como verdadeiros guerreiros. Mas se você conseguisse desmantelar o comando e controle e criar hesitação, seria possível avançar e obter resultados. Eu disse, vamos conseguir fazer isso, e vendi essa ideia ao Major General Caulfield. Mas o coronel disse, quando fizer a apresentação, não diga uma palavra. Se fizerem uma pergunta, não responda. Apenas diga que não sabe e siga em frente. E eu fiquei tipo, bem, sim, senhor. Então tô lá passando os slides e o General Al Gray, o comandante, começa a fazer perguntas. Estou passando os slides e ele finalmente olha para o lado e diz, estou fazendo perguntas para esses caras, mas acho que estou perguntando para a pessoa errada. Estou observando você. Acho que você é mais do que apenas um capitão passando slides. Acho que foi você quem escreveu este plano. Acho que este é o seu plano. Tô certo? E eu olhei para o Coronel Steele, que estava fazendo a apresentação. Ele disse, sim, senhor. Então ele perguntou, certo, vou te perguntar, o que você acha das chances de sucesso do plano? E eu disse, basicamente, os iraquianos não são gigantes. Se abalarmos o comando e controle deles e os atingirmos com um golpe forte como este, eles vão shuhoi. É um termo do Vietnã que significa levantar as mãos, se render, fugir. E eu disse, meu palpite é que vamos gastar muito mais tempo processando prisioneiros de guerra iraquianos do que matando iraquianos.
e acabou sendo 100% correto. Turned out to be 100% correct. I got yelled at by the colonel afterwards, but my point is, Levei uma bronca do coronel depois. Mas o que quero dizer é que o exército é muito conservador. Eles não se envolvem em coisas malucas, sabe, especulativas. Você não compromete tantas forças assim. Eu tinha feito outro plano para inserir uma companhia reforçada de lave para realizar uma incursão. E me lembro de um dos pilotos de helicóptero que estava assessorando o coronel Seifert. Ele havia pilotado um helicóptero durante a missão de resgate do Deserto 1. E bem, aquilo não deu certo. Ele se levantou e disse, olha, não deveríamos fazer isso, porque o problema é que não temos helicópteros suficientes. Vamos ter fuzileiros presos, blá blá blá. E quando alguém da estatura dele levanta uma questão dessas, não dá para seguir com a missão, porque, Deus me livre, se não tivermos helicópteros suficientes e os fuzileiros morrerem, as pessoas que autorizaram isso estarão em sérios apuros. Se você não consegue responder dizendo, não, temos helicópteros suficientes para compensar a deficiência, temos um plano de contingência, tudo isso, então a missão não acontece. Então, essa missão foi descartada. E o motivo pelo qual menciono isso é que neste momento não há ninguém dizendo, não podemos fazer isso, não conseguimos realizar isso. O que já diz algo, porque essas pessoas não são amadoras, são pessoas que estudaram a ameaça, que têm uma inteligência muito boa, uma inteligência técnica muito boa. Quero dizer, podemos ficar aqui dizendo, o Su-35 isso, aquilo e outra coisa. Posso praticamente garantir que os planos básicos do Su-35 estão nas mãos dos Estados Unidos, com todas as suas características de desempenho. Quando fazemos as simulações ultra-secretas em Nevada, nossos pilotos enfrentam F-16 e outros aviões que foram programados para replicar com precisão os padrões de desempenho dessas aeronaves. Portanto, não estamos agindo com base em bravatas especulativas. Estamos agindo porque estudamos o problema e há confiança de que podemos suprimir os mísseis balísticos iranianos. Há confiança de que podemos desativar seus radares. Há confiança de que podemos neutralizar suas defesas aéreas. Há confiança de que somos capazes de atingir os alvos que queremos atingir. Os generais não estão dizendo, não podemos fazer isso. Eles estão dizendo, não temos munição suficiente para fazer isso. São dois argumentos diferentes. E, portanto, eu apenas acho que sabe, não há garantia. Só porque achamos que podemos fazer algo, não significa que realmente seremos capazes de fazê-lo. Porque os iranianos também são profissionais. E eles estão, você sabe, se preparando. Eles vêm estudando os Estados Unidos há muito tempo. Para todos os americanos que menosprezam a capacidade iraniana, procurem no Google a besta de Kandahar, RQ-170 ou 176, não tenho certeza, aquele enorme drone furtivo parecido com B-2. E como os iranianos o roubaram? Monitorando a besta de Kandahar decolando de Kandahar durante a troca ultrasecreta de controle da aeronave dos operadores em solo em Kandahar para os controladores que operavam via link de satélite a partir de Nevada. É altamente criptografado. Pode haver outros mecanismos de segurança envolvidos, mas os iranianos o monitoraram. Eles conseguiram invadir, assumir o controle do drone, pousá-lo e ficar com ele. Pergunte aos israelenses sobre o incidente de 2006, quando unidades de inteligência de sinais iranianas invadiram seus rádios táticos com salto de frequência. Salto de frequência significa que você tem um sinal criptografado, então já existem complicações. Em vez de se comunicar em uma única linha, o sinal fica pulando entre diferentes frequências, indo e voltando. E se você não souber a chave, tudo que ouve são os saltos, porque não consegue travar na frequência tempo. E se conseguir, isso geralmente é feito depois. Após coletar os dados, você os processa em um supercomputador e consegue juntar todas as partes. Mas é tarde demais. A batalha acabou.
Os iranianos conseguiram ajudar o Hezbollah invadindo essas comunicações em tempo real. Eles tinham operadores de inteligência de sinais que falavam hebraico perfeitamente e foram treinados para imitar. Então eles invadiram e usaram o hebraico, utilizando palavras código e falando de um jeito que combinava com os operadores reais. Eles deram palavras código para iniciar, tipo encerrar Apple, e a Sayeret Matkal, a força especial de elite de Israel, lançou um ataque direto em uma emboscada do Hezbollah. Isso simplesmente não acontece, pessoal. Acontece porque os iranianos são muito bons no que fazem. E isso também precisa ser respeitado. E o fato de eu estar dizendo isso significa que as Forças Armadas dos Estados Unidos sabem disso. O que quer dizer que em algum lugar há um analista como Scott Ritter dizendo: é isso que os iranianos são capazes de fazer. E mesmo assim, ainda estamos confiantes o bastante para dizer: não, nós damos conta, só não temos bombas suficientes. E menciono isso porque não acho que as reportagens da imprensa estejam dizendo o que os generais estão dizendo. As reportagens estão dizendo o que os jornalistas querem que os generais digam. Mas acho que o que os generais realmente estão dizendo é: podemos derrotar o Irã. Só não temos bombas suficientes para continuar derrotando o Irã. E quando ficarmos sem bombas, então o Irã poderá nos ferir e nos arrastar por uma luta prolongada. É uma questão de sustentabilidade, não de desempenho. It's a sustainability issue, not a performance issue.